Falar sobre o fim lá do prazo para troca de partido, troca-troca partidário, também apelidado de janela partidária. Agora que os parlamentares já definiram os partidos aos quais eles vão estar filiados para a disputa eleitoral, o próximo passo é a articulação política para as convenções das legendas. É aquele momento em que serão escolhidos os nomes que vão disputar o seu voto nas eleições de outubro. Pedro Moreira, esse troca-troca sempre tem quem sai ganhando e quem sai perdendo. Conta pra gente quem saiu ganhando, que partidos se tornaram mais volumosos. Oi, Uribe, boa tarde para você, para Tainá, para todo mundo ligado no Bastidores. Esse último fim de semana a gente teve uma série de deadlines, de prazos limites do calendário eleitoral deste ano, e agora a gente mira nas convenções partidárias, que segundo a Justiça Eleitoral, a legislação eleitoral, devem ocorrer no período de 20 de julho a 5 de agosto. É nesse período que os partidos podem fazer as suas convenções para decidir internamente quais vão ser os candidatos para a eleição de outubro. As candidaturas têm que ser registradas até o dia 15 de agosto. Então, até lá, os partidos precisam se debruçar sobre essas definições, sobre essas negociações. Então vamos recapitular o que a gente teve nos últimos dias. Na sexta-feira fechou-se a janela partidária, aquele período de um mês para que deputados estaduais, distritais e federais trocassem de partido sem perder o mandato, sem serem punidos por infidelidade partidária. E no sábado a gente teve várias datas importantes, vários fatores da eleição vencendo ao mesmo tempo. Foi a data limite para a filiação partidária, para o candidato escolher e se filiar ao partido pelo qual vai concorrer na eleição de outubro. Foi o prazo limite para os candidatos se registrarem no domicílio eleitoral no qual querem concorrer, o estado, enfim, a região do país em que querem concorrer. Também foi um prazo limite para os partidos publicarem no Diário Oficial os seus estatutos com as regras para a escolha dos candidatos, as regras das convenções, que vão acontecer lá a partir de 20 de julho. Também foi o prazo limite, sábado, para desincompatibilização, para a saída dos cargos daqueles cargos na administração pública que os detentores precisam deixar se quiserem também concorrer na eleição de outubro. Isso tudo porque foi um marco de 6 meses antes do primeiro turno marcado para 4 de outubro, por isso a gente está vendo essa série de medidas do calendário eleitoral se acumulando no último fim de semana que a gente viu. Sobre a janela partidária, a movimentação dos partidos, a gente vai se ater aqui à questão da Câmara dos Deputados, Já essa movimentação também pôde acontecer nas Assembleias Legislativas e na Câmara Distrital aqui do Distrito Federal, mas a gente se atém aqui à Câmara Federal, que é justamente a referência, por exemplo, para a distribuição do fundo partidário, do tempo de propaganda de rádio e televisão. Isso tudo leva em conta o tamanho das bancadas no Congresso Nacional. Na Câmara, houve muita movimentação, pelo menos 120 deputados optaram por mudar de partido. Isso dá mais de 20% do total de 513 deputados, mas a maioria deles ficou em partidos com ideologias políticas semelhantes, Não teve ali nenhum cavalo de pau, alguém saindo do PL, indo para o PT, por exemplo, Os deputados se mantiveram ali na ideologia política que já tinham. E com isso, as bancadas tiveram alterações, mas pelo menos as 3 maiores bancadas mantiveram as suas posições. O PL se consolida como a maior bancada, cerca de 100 deputados. Os números ainda estão sendo fechados, Até o site da Câmara ainda não está atualizado, porque os partidos precisam informar ali as novas filiações. Em segundo lugar está mantido o PT, com 67 deputados, manteve o mesmo tamanho de bancada, teve uma desfiliação e uma filiação. E o União Brasil continua em terceiro lugar, apesar de uma grande perda de deputados, Pelo menos 16 deputados no saldo final, ali, um saldo negativo de 16 deputados que deixaram a União Brasil, mas mesmo assim o partido se mantém em terceiro lugar em tamanho de bancada na Câmara dos Deputados. Uribe, Tainá.